Jornal da Mix. A gente está se incomodando tanto, a gente não para um pouquinho. Se não é as nossas esposas falarem, vocês têm que ir no médico, fazer um check-up, a gente não vai. Doutor Luciano Pral está com a gente aqui, é médico urologista, gentilmente atendeu o nosso convite para a gente falar um pouquinho. Ah, não é, doutor? Se a mulher não manda a gente ir no médico, a gente não vai, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Eu acho que as mulheres são as que dão mais força para nós, né? A gente procurar assistência médica, procurar cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. Nós estamos perdendo de goleada, né? Nós estamos vivendo 7 anos a menos que as mulheres, então é importantíssimo a gente tentar trazer a saúde para o nosso organismo. E a saúde da próstata ainda é um agravante, doutor? Como é que o senhor sente a evolução da preocupação em relação à saúde do homem, né? Isso tem melhorado com essa insistência das mulheres, vamos dizer assim? Olha, eu acho que sim, né? Eu tenho agora 22 anos de formado e eu passei pelas fases iniciais onde existia um preconceito muito maior. Eu acho que o preconceito está diminuindo, muito pela ajuda dos meios de comunicação que nos dão esse espaço para poder falar sobre as doenças do homem, muito também pela conscientização dos homens. Os homens também têm mudado a sua percepção em relação à saúde, mas o foco realmente é a gente trabalhar contra esse preconceito, né? Porque o preconceito mata, as doenças estão aí e a gente precisa se cuidar. Foi criado no início deste ano até, né, doutor Luciano, uma rede estadual de saúde do homem, né, e criado por médicos e voluntários, pelo que eu entendi. Como é que funciona exatamente esse trabalho dessa rede, com que objetivo a gente até imagina, mas como é que está o trabalho em todo o estado dessa rede de saúde do homem? Bom, a Rede Estadual de Saúde do Homem, a RESH, né, ela foi criada em março desse ano, aqui na nossa região, por um grupo de voluntários e amigos que estão trabalhando para poder divulgar as doenças, trazer informações sobre a saúde do homem, né? Ela inicialmente se originou, né, há mais tempo atrás, através do seu Antônio. O seu Antônio, ele teve a esposa acometida por câncer e, nesse contexto todo, ele viu que o homem também morria muito de câncer e resolveu criar alguma estrutura para tratar desse assunto. E a gente acabou, né, com todo o know-how, todo o conhecimento do seu Antônio, criando a RESH aqui na nossa região e está tendo frutos, né? Eu acho que é importante a gente ter a possibilidade de divulgar. O homem precisa saber o que está acontecendo para daí poder também se cuidar. E divulgar não só em novembro, né? Acho que isso é importante, né? A gente fala muito do Novembro Azul em relação ao câncer de próstata e tudo mais, mas tem o resto do ano todo também para se conscientizar. Não é só novembro que a gente tem que pensar. Lógico, ajuda, né? A gente bota um pouco a mão na consciência e pensa, poxa, preciso fazer alguma coisa, mas acho que a rede pode ajudar nisso, né? A divulgar essa preocupação o ano inteiro, né? Eu acho muito importante, até porque a gente está pegando muito também todo o sucesso da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Elas são grandes apoiadoras da RESH também, então estão nos ajudando muito a montar toda essa estrutura, a trazer essa informação, né? A gente tem que trabalhar com divulgação para o homem trazer também mais saúde. O senhor orienta, doutor Luciano, qual é a idade assim, recomendável para a gente poder fazer um check-up, enfim, principalmente quando a gente fala de próstata, né? Qual é a idade assim que o senhor orienta e as pessoas, não, acho que tem que parar, agora chegou o momento para dar uma olhada, para ver se está tudo ok? Olha, como as mulheres elas vão sempre na sua ginecologista, no seu ginecologista, logo na primeira menstruação, eu sempre aconselho os homens a procurar o urologista sempre quando já estão na sua puberdade, até para tirar dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis, promover ações de saúde, atividade física, alimentação, o bem-estar saudável, né? Então, assim, eu sempre oriento logo no começo da adolescência já procurar assistência médica. Falando do câncer de próstata, falando das doenças da próstata, está preconizado iniciar a avaliação a partir dos 50 anos, se não se tem um familiar no histórico, com né? câncer de próstata. Se tem, o ideal é começar com 45 anos. Mas eu também preciso alertar que existem casos mais jovens. Lógico. Eu já fiz cirurgia em pacientes com 38, 39 anos com câncer de próstata. Então, assim, quanto mais cedo o homem tiver essa consciência, quiser se prevenir, quiser fazer exames, o urologista, o médico, ele está à disposição para promover todas as estratégias de saúde. O que provoca, né? O que provoca o câncer de pâncreas, não, perdão, de próstata, né, doutor Luciano? A gente fica em dúvida sempre, será que tem a ver com alimentação, tem a ver com sedentarismo? Enfim, qual é o principal fator aí que desencadeia um câncer de próstata hoje? Infelizmente, são os hábitos de vida, né? Então, assim, hoje em dia, com a vida moderna, a vida corrida, né, o homem não tem cuidado tão bem da saúde. Então, são vários os fatores, né? Sedentarismo, cigarro,
bebida alcoólica, alimentação muito gordurosa, né, são os principais fatores que levam, né, a alguma alteração celular que pode levar não só ao câncer de próstata, tá, gente? Eu acho que a maior parte dos cânceres, né, Com certeza. eles acontecem por esse fator. Fatores genéticos, obviamente, a gente não pode deixar de frisar aqui, aquela pessoa que tem um parente que já teve problema tem que cuidar mais, tem que procurar o médico precocemente, né? Mas ter hábitos de vida saudáveis é a chave para a gente evitar as doenças, né? Então, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, ser feliz, muito importante, né? A Sem felicidade, ela traz um equilíbrio para o nosso organismo, então a gente também tem que trabalhar essa parte psicológica, né? Então, fazendo isso, eu acho que a gente está no caminho certo. Quais são os sinais do câncer de próstata, né? Ou seja, quando é que o alerta é dado? O que o homem percebe que ele deve pensar, opa, peraí, isso aqui pode ser algo mais sério, deixa eu procurar o médico, né? Quais são os sintomas, se é que existem? Olha, essa informação, eu acho que é a informação mais importante que a gente vai passar para todos os homens aqui. O câncer de próstata não dá sintoma. Não é, ele é totalmente assintomático. Então, esperar ter sintoma para procurar o médico é um grande erro. Pode ser tarde demais, doutor? Pode ser muito tarde. O câncer de próstata não dá sintoma nos quadros iniciais. E nos quadros iniciais é que nós conseguimos ter uma chance de cura de mais de 90%. Então, assim, a gente não pode esperar ter sintoma, a gente tem que procurar o médico antes disso acontecer. O que acontece, né? Qual é o papel da próstata? A gente às vezes fica em dúvida, né? O que acontece quando há o câncer de próstata, né? O que o tumor, vamos dizer assim, atua em que sentido? Bom, a primeira função da próstata, né, é produzir um líquido que nutre os espermatozoides, né? Essa é a única função da próstata, né, a nutrição dos espermatozoides. Mas assim, a próstata em si, né, a gente tem que tomar muito cuidado justamente por esses fatores metabólicos que podem alterar na divisão celular e aí a formação do câncer, né? Então, todos essas coisas que nós falamos aí para prevenir, a gente tem que trabalhar. Porque assim, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Se é só isso, né? Se é só isso que a próstata faz, tudo bem, não tem problema, não preciso mais alimentar os meus espermatozoides, então não tem problema. Mas não é, né? O câncer pode se espalhar, né? Tem Com tudo certeza, isso. Né? com certeza. Tem pessoas até que querem tirar a próstata antes de ter o câncer, né? Não é por esse caminho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o senhor fala em tratamento, é só cirurgia, doutor? Não, nós temos vários tipos de tratamentos, né? Nós temos a cirurgia, nós temos a radioterapia, nós temos a hormonioterapia, que daí é para casos de câncer que já estão mais avançados, né? Mas hoje em dia o carro-chefe realmente é a cirurgia. O grande problema também do preconceito é que as cirurgias convencionais, as cirurgias de antigamente, elas eram muito mutiladoras para o homem, né? Principalmente na parte sexual, né? Causavam impotência sexual e o paciente tinha que usar fralda, né? Então esse era uma grande barreira que nós sempre tínhamos em relação à mutilação que a cirurgia convencional dá. Agora, com a tecnologia, com o que nós temos aqui de mais moderno, que é a cirurgia robótica, isso aí realmente diminuiu muito, os resultados estão sendo surpreendentes, né? Isso está fazendo também com que o homem procure mais rápido, né, o médico e faça um tratamento mais adequado. Você falou em usar fralda, né? Provavelmente por conta da incontinência urinária, imagino eu, né? Isso mesmo, né? Então, as cirurgias convencionais, elas não tinham uma seletividade tão grande, né, no cuidado de preservação do nervo responsável por evitar a incontinência urinária. Com a cirurgia robótica hoje em dia, nós conseguimos com uma visão muito melhor, né, fazer com que a gente tenha essa preservação dos nervos e aí o paciente não precise ter todas essas coisas ruins relacionadas à cirurgia da próstata. E a consulta, doutor, como é que funciona? Bom, a gente tem que fazer uma consulta geral, né? Quando a gente fala com o homem, a gente não vai avaliar somente a próstata, nós vamos conversar sobre todos os tipos, né, de problemas relacionados à saúde, se o paciente já fez algum tipo de cirurgia, se o paciente toma remédio, se o paciente pratica atividade física, ou seja, nós vamos fazer um contexto geral e não vamos focar somente na próstata, nós vamos ver como é que está níveis de colesterol, triglicerídeos, diabetes, função do rim, função do fígado, nós temos que fazer um geral desse paciente. Então, assim, não é simplesmente avaliar a próstata, é avaliar o organismo, né? É tratar o ser humano como um todo, né? Ver parte psicológica também, gente, que isso hoje em dia, eu preciso aqui falar para vocês que está sendo um grande problema para a grande maioria dos homens, né? O estresse, né, que a vida moderna causa, tudo isso está trazendo muita coisa ruim para o homem. Que outras doenças podem acontecer na próstata, doutor? A gente está falando de câncer, né? Mas imagino eu que tem outros males aí que podem acometer o órgão, né? Com certeza. A principal doença mais comum é a hiperplasia prostática.
Que é o crescimento. Que é o aumento, é o crescimento do tamanho da próstata. A hiperplasia vai afetar todos os homens depois dos 40 anos. Alguns mais, outros menos. E os principais sintomas são os sintomas obstrutivos urinários. O paciente vai acordar muitas vezes à noite para urinar, o jato de urina vai começar a ficar fraco, interrompido, o paciente vai ter que fazer muita força para começar a fazer xixi, vai ter a sensação que sobrou urina na bexiga depois de acabar de urinar, ou seja, os fatores obstrutivos urinários, eles também são avaliados numa consulta de rotina, né, do paciente. Então a gente tem que avaliar porque hoje em dia nós temos tratamento com remédio, né? 80% dos casos melhoram com remédio, a gente não precisa de cirurgia mais para pacientes com hiperplasia prostática, que é esse aumento. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção. Ou seja, às vezes pode ser algo muito simples e a pessoa fica relutando em fazer uma consulta, fazer um exame mais aprofundado, né? Com certeza, assim, quanto mais cedo a gente procura, melhores também são os resultados do tratamento, né? E que melhora a qualidade de vida também, né? A gente às vezes vai abrindo mão disso e não tem preço, né? Viver bem sem esse tipo de problema, né, doutor? Não tem preço. O impacto da qualidade de vida realmente do paciente obstruído é muito grande, né? Porque, assim, tem pacientes que acordam 4, 5, 6 vezes à noite para fazer xixi. Como é que esse paciente vai ter um descanso, né? Como é que ele vai acordar no outro dia para trabalhar, para fazer as suas coisas, né? Se ficou a noite inteira acordando para fazer xixi. Então, a causa realmente um impacto muito grande na qualidade de vida. Isso acontece porque a próstata aumenta e pressiona algum canal? É exatamente isso que acontece? Isso mesmo. A próstata, ela aumenta e ela vai obstruir a uretra, que é a saída da bexiga. Então, fazendo com que a bexiga tenha que trabalhar forçada, né? E todos os comemorativos aí que a gente já falou. No início da nossa conversa, o senhor falou, né? É o preconceito. Aí a gente vai entrando no assunto da saúde do homem. Eu conheço gente, doutor, não sei se o senhor já passou por isso, mas teve colega meu que agendou uma consulta, chegou na recepção, tá, não estou preparado, vou ter que voltar outro dia. Meu Deus. Deu um blackout, falei, não estou preparado. Falou pro médico que não dá, vamos marcar uma outra oportunidade. Acontece muito isso, doutor? Eu acho que a gente tem que romper primeiro essa barreira inicial aí, né? Olha, hoje em dia, graças a Deus, assim, já não existe mais tanto, né? Quando eu comecei aí a minha vida profissional, tinha muitos pacientes que se negavam a fazer o exame de toque. Né? O paciente, não vou fazer, e iam embora sem fazer o exame de toque. Né? Hoje em dia já não existe mais tanto esse preconceito. O homem entendeu que o exame de toque ele é importante, é uma arma importante na prevenção do câncer de próstata. Então, graças a Deus, isso não está acontecendo mais. Que bom. É uma boa notícia, né? Porque realmente a gente passou aí Eu acho que depois que veio o Novembro Azul, que a partir de amanhã já estaremos em novembro, que é o mês dedicado à saúde do homem, e tanta gente martelar e conversar, orientar, eu acho que a gente chegou num nível assim satisfatório, né, diante desse cenário. Está satisfatório, acho que sempre pode evoluir, né, mas acho que é importante isso, a gente fala mais sobre o assunto, né, nos últimos anos a gente tem ouvido sempre, não só por causa do Novembro Azul, também, obviamente, e principalmente, mas a gente tem conversado mais sobre isso, eu acho que isso é importante, porque daí vai tirando essa coisa do preconceito, né. Doutor Luciano, o senhor falou em tratamento, né, falou na cirurgia robótica, por exemplo, que é uma novidade que temos aqui em Blumenau, novidade nem tanto, né, já tem alguns anos aí, e em vários aspectos tem ajudado, né, em várias áreas, né, nas cirurgias, na precisão da cirurgia, mas ainda é muito caro, né, doutor? Sim, é um procedimento que a tecnologia ela acaba sendo um pouco cara, né, mas a gente sempre tem que avaliar essa qualidade que o tratamento vai trazer para o paciente, né. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito mais esclarecidas e elas já estão nos procurando especificamente por causa da cirurgia robótica. Né? Nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos que tem a cirurgia robótica, a gente praticamente já não faz mais a cirurgia convencional. O paciente, ele exige, ele já quer, ele já vem atrás disso, né? Então, ele faz esse investimento na sua própria saúde. Bacana. Interessante. Neste mês de novembro, o senhor vai coordenar, enfim, participar de alguma atividade relacionada à saúde do homem, doutor? Na realidade, eu sou um voluntário da HESH, né? Onde eles me mandam, eu vou. Então, eu vou lá falar sobre a saúde do homem, eu vou falar sobre a HESH, eu vou divulgar essa grande campanha aí que a HESH está fazendo. Então, assim, a gente tem que trazer a informação e aqui o nosso agradecimento a vocês, né, por dar sempre essa oportunidade para nós. Maravilha. Provavelmente você vai ouvir, então, ou ver, assistir o Dr. Luciano e outros urologistas aí, colegas dele, com certeza, que vão levar essa informação para a gente durante o mês. Né? Muito bom. Prevenção, né, o melhor remédio, né? Doutor Luciano, muito obrigado, né, por ter vindo aqui, né, e ao longo desse mês de novembro nós estaremos aqui também reforçando as atividades, enfim, as orientações que são importantes aí também para nós homens, né, precisamos cuidar um pouquinho mais da saúde. Com certeza, eu agradeço muito, né, e vamos trazer a informação para que o homem possa se cuidar mais. Jornal da Mix.
Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix!